Olá, boa tarde. Vamos iniciar aqui então um bate-papo sobre esses sintomas que nós percebemos aí, várias pessoas no dia a dia relatam e nem sempre sabem o que é que está acontecendo. Por que é que eu sou assim? Será que isso é um traço de personalidade? Eu conheço uma pessoa desse jeito? Será que é força de vontade que ela não tem o suficiente para agir de outra forma? Então, agradeço muito a vocês que estão aqui conosco. E para compor essa conversa de hoje, eu tenho a alegria, a honra de convidar a Dalvana, que é pedagoga, orientadora educacional e que vai trocar umas ideias aqui conosco. Muito bem. Daqui a pouquinho a Dalvana entra. Que bom receber aqui, gente, a presença de vocês. Oi, Dal, boa tarde. Tarde, olá pessoal. Estou muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui algumas, algumas partes, alguns períodos da minha história com o cérebro de TDAH. E o que é isso, gente? Esse cérebro de TDAH, né? Ah, tem muitas pessoas queridas aqui conosco. Que bom, gente, contar com vocês aqui. Boa tarde. Lília, Maninha, Naira. Tá subindo aqui o chat, eu vou cumprimentando vocês aqui ao longo da nossa live. A gente escuta muitas vezes falar de pessoas que são desatentas, não prestam atenção em nada. Ou outra queixa muito comum, começa 1 milhão de projetos e não consegue terminar nada. Essa pessoa não consegue focar, isso é falta de disciplina, é falta de organização, é falta de boa vontade. Será que é isso mesmo? Né? Muitas vezes as pessoas crescem ouvindo algumas características e passam a acreditar que elas são assim, que isso é um traço de personalidade, é como elas são. Ah, é muito lerda, não presta atenção em nada. Será que isso é um traço de personalidade? Ou a gente pode investigar um pouquinho mais e descobrir que por trás disso, desses comportamentos que às vezes desagradam as pessoas, que comprometem demais a vida de quem vive nessa situação, de constante busca, né, por fazer as coisas direito. Como é que eu faço direito? Como é que eu me concentro mais? A gente às vezes vai entender que isso não é uma questão de força de vontade, disciplina ou de organização. Existem formas diferentes de organização do nosso cérebro. A pessoa que tem TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, né, com hiperatividade, ela tem um funcionamento cerebral diferente. O que é que significa isso? Isso é uma doença? Não, isso não é uma doença. Não tem cura, mas é passível de tratamento e existem várias técnicas, diversas ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A primeira delas é ter esse diagnóstico, saber que o seu cérebro, que o cérebro da pessoa que você conhece, que você gosta, funciona diferente. E aí, pessoal, muita atenção, né, a esse adjetivo diferente. Diferente não é pior. Muitas vezes a gente usa esse adjetivo como sendo pior. Se é diferente, não é tão bom. Diferente não é pior nem melhor. Diferente é apenas algo que segue um padrão que nem sempre é parecido com o padrão da maioria. É só diferente. E existem muitas, diversas potencialidades, que essas pessoas têm, que elas podem apresentar e ter uma vida
normal, como de qualquer outra pessoa, né? Desde que ela identifique, desde que ela perceba os seus padrões de funcionamento e que as suas potencialidades sejam, a partir de então, né, valorizadas. E nem sempre essa condição específica de funcionamento cerebral vai ser identificada desde a infância. Muito embora esse padrão surja na infância, né? O TDAH é uma condição, mas às vezes a pessoa cresce, passa pela adolescência, na escola então é um transtorno, né? Chega na fase adulta sendo taxada de mil e uma coisas, sem entender o que é que aconteceu. Então, cada vez mais nós temos encontrado pessoas que, depois de adultas, se descobrem com essa condição particular de funcionamento da sua mente, né? E atenção, a Dal vai falar sobre isso também, sobre a experiência dela, né? Hiperatividade, gente, não é apenas a pessoa que não consegue ficar sentada, que não consegue passar 5 minutos focada numa atividade, já muda. Não é apenas isso. Existe também essa vertente. Mas a hiperatividade pode ser também mental. Pode ser uma pessoa que aparenta muita calma, muita tranquilidade, mas a cabeça não para, né? A cabeça fica a 1000 por hora ali, com 1 milhão de informações. Uma série de pensamentos intrusivos, tem uma ideia, de repente chega outra ideia atravessando. Pode ser esse tipo de hiperatividade também. E aí agora eu gostaria de passar a palavra para a Dal, para ela falar um pouquinho da experiência que ela viveu e que tem vivido ainda hoje. Dalvana foi diagnosticada recentemente, né, Dal? Está em processo ainda de fechamento, né, desse diagnóstico de TDAH. E eu queria muito que ela comentasse conosco como é que tem sido isso e como é que a sua vida está depois desse diagnóstico. Obrigada pela sua presença, Dal, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de dividir com vocês aqui um pouquinho da minha história. Bom, recebi não o fechamento do diagnóstico, eu estou no processo, como a Flávia mencionou, mas está 99%, né, certo de que a TDAH é um condicionamento mental que eu tenho, né, é um funcionamento do cérebro, ele não é a consciência que funciona diferente, é o cérebro mesmo. E diante da conversa, né, das terapias e todo o procedimento que se faz diante dessa reflexão, né, sobre essas características excessivas. Porque pode ser da personalidade, pode ser decorrência de um trauma, mas também, em relação a esses excessos, pode ser, sim, relacionado a um transtorno ou um distúrbio. E diante desse processo todo que eu estou vivenciando, eu estou me readaptando com o cérebro, né, em relação ao medicamento, que ele vai afetar de uma forma que vai trazer algumas melhoras, sim, né, no meu caso, em outras, porque cada pessoa ela apresenta especificidades, né? Não porque eu funciono dessa forma que outras pessoas com TDAH também vão ser a mesma coisa, não. Então, eu até, para não me perder muito no que eu vou falar, a Flávia vai me entender, eu fiz uma listinha para não esquecer de nenhum ponto importante, porque a minha cabeça, o meu cérebro, ele funciona no 220. Eu posso não ter a inquietude física, mas a mental, ela é 24 horas por dia dessa forma. Isso também interfere até na minha qualidade do sono. À noite, como o silêncio no exterior ele está assim, mais predominante, então eu volto para o meu pensamento ali, ele fala muito mais alto. E até tem alguns paliativos, né, que a gente recorre para tentar melhorar um pouquinho e conseguir descansar.
No meu caso, tem ventilador, que é uma frequência constante, né, uma frequência sonora constante, que eu me concentro e consigo adormecer. Ainda assim, eu preciso melhorar muito, né? Eu estou em busca de outros mecanismos, porque ainda não está no padrão desejado, né? Mas vamos lá. Eu apresentei os seguintes sintomas, claro, refletindo, fazendo uma retrospectiva com foco na questão dos sintomas. Eu não fiz essa retrospectiva para buscar culpados, eu não acessei essas memórias para buscar algo que eu pudesse me apoiar emocionalmente e falar, é por causa disso. Não. O ponto aqui, o foco principal nessa reflexão, nessa retrospectiva, é justamente você focar nos sintomas. O que é excessivo de característica na minha vida que atrapalha na minha convivência com as pessoas, na escola, no trabalho. Então, eu fiz esse exercício de buscar as memórias, de listar esses possíveis sintomas, né, que foram apresentados para a profissional que está me acompanhando. E ela deu início com a Ritalina. Né? Muitos assustam. Nossa, mas a Ritalina já de cara. Então, faz parte do processo para ajustar da melhor forma possível, né, a medicação. Nem sempre, nem em todos os casos necessitam do medicamento. Existem outras formas também sem esse uso, né, de medicamentos de tarja preta, que assusta muita gente, mas em alguns casos é necessário sim essa intervenção medicamentosa. Bom, o interessante é que às vezes nem sempre as pessoas que convivem com outras assim com o cérebro TDAH percebem esses sintomas. O cérebro TDAH, no meu caso, por exemplo, a minha tendência sempre foi ser mais isolada, não falar muito sobre os problemas, eu sempre fui mais reservada quanto a isso. Mesmo porque eu não entendia, eu sabia que eu me esforçava demais, eu não sabia se isso era algo natural, né? Então eu evitava falar. Aí tem a questão dos sintomas, que eu até comentei antes e agora eu vou falar para vocês. O desvio de atenção com qualquer estímulo. Isso acontece com muita facilidade. Eu consigo prender a atenção de 1 a 2, 3 minutos no máximo. Daí eu perco, eu já tenho que voltar falando, peraí, e agora? Onde que eu tô? Onde que eu vou? O que que a pessoa tá falando? Eu já tenho que buscar ali, me esforçar para poder continuar um assunto, por exemplo, que seja. Né? E isso, às vezes, é ruim, porque a pessoa acha que você não está interessada no que ela está falando, e não é bem por aí. Você está Exatamente, interessado, né, sim, só que você não tem controle. A sua mente está funcionando de um jeito que imagina uma tempestade elétrica onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo e ali tem um guarda-chuvinha que você tem que se prender a ele para tentar se proteger um pouquinho e tentar participar ali, mas infelizmente sai do controle e aí você já começa a voar, já se prende ali nas reflexões em outros assuntos, outros pensamentos, enfim. Com isso, quando a gente começa a conversar, dá aqueles brancos. Aí você fica pensando, falei, e agora? Onde que eu parei? Se a pessoa que está conversando com você está prestando atenção no que você está falando, ela vai te ajudar a retomar. Mas geralmente, quando eu estou falando alguma coisa e eu me perco, puf. Gente, vocês não têm noção como que é louco isso. E é O que claro, é que eu até estava falando mesmo, gente? Me ajuda aí. O que que eu estava falando? e assim, Eu sou até professora, né? Tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. E a Dal, eu tive o privilégio de ser professora da Dalvana, né? Na graduação. sim, Então, inúmeras vezes, né, Dal, durante as aulas, parava. Gente, me ajuda. Do que é com que eu estava certeza. falando mesmo? Né? Então, É, ajuda aí a voltar. E aí, só para eu não esquecer, Dal, eu sei que você está aí anotando também, né? Eu queria que você também falasse de uma característica que poucas pessoas conhecem, né? A gente acha que esse cérebro, né, TDAH,
Na verdade, gente, não é que a pessoa TDAH ela não tem atenção. O que falta para ela é controle do foco atencional. Porque existe uma outra característica aí, né, importante, que é o hiperfoco. O que é esse hiperfoco, Dal? Depois eu gostaria que você falasse disso também. Porque por isso que é um distúrbio de foco atencional. Não é que essa pessoa não consegue prestar atenção. Ela só presta atenção naquilo que libera dopamina. É uma substância que gera prazer, sensação de satisfação, né? Então, se não tem dopamina ali, se não é alguma coisa prazerosa que chama a atenção dessa pessoa, ela vai ficar fugindo aí o tempo todo. Então, queria que você falasse disso também pra gente. Esse contraste entre perder o foco o tempo todo ou ficar extremamente focado. Exato. E fazendo um gancho em relação a essa produção de dopamina, o cérebro do TDAH ele produz menos quantidade de dopamina. Então, esse hiperfoco, ele libera essa quantidade que gera esse prazer, mas não é com todas as atividades. São coisas bem específicas. Eu amo fotografia, amo natureza. Quem convive um pouco comigo sabe, a Flávia também já participou comigo de alguns momentos, né, na natureza, que foi sensacional. E trabalhar com a fotografia é como se eu me fechasse em um universo aqui no meu cantinho de trabalho e esquecesse de todo o resto lá fora. Eu desligo completamente do exterior e venho aqui para esse momento da fotografia, que é o que mais me gera a dopamina. Eu fico horas. Se eu não tiver um controle de tempo, eu fico por horas aqui. Eu esqueço de comer. A hora que eu assusto, eu já tô com a bexiga assim muito, muito, muito cheia e já corro pro banheiro fazer xixi. Então, assim, é uma coisa que te tira completamente do externo, de qualquer outro estímulo externo que poderia tirar a sua atenção. É um foco extremo no que você está fazendo. E eu fico. Isso faz o meu olhar dele, porque às vezes eu esqueço até de piscar, porque você está tão ali focado, você está tão imerso naquela atividade que você está fazendo, você esquece todo o resto. Até mesmo de prestar atenção nos sinais que seu corpo está dando, que a natureza fisiológica chama às vezes, né? E você simplesmente esquece. É essa questão do hiperfoco. Se eu tiver esquecido de algum detalhe, Flávia, você acrescenta porque... Não, perfeito, Dal, é isso mesmo. É importante a gente ter a clareza, gente, de que esse hiperfoco, ele é um foco que não é saudável. É diferente de uma pessoa que tem capacidade de concentração. Isso aí que a Dalvana comentou é importantíssimo. Existem alguns chamados do corpo, né? A gente precisa parar para ir ao banheiro, para beber água, para piscar. Olha como que isso é sério, muito bem lembrado, né? Às vezes os olhos ardem, sabe? A pessoa esquece até. Ainda bem que a respiração, né, circulação sanguínea, isso é automatizado. Senão a pessoa morreria diante, né, desse hiperfoco. As pernas ficam dormentes. Se a pessoa estiver sentada fazendo uma atividade, ela não sente nada, né? Então, observem, não é de novo, é falta de controle atencional, né? Falta de controle no foco. É diferente de uma concentração organizada. Esse cérebro, né, com essa disfunção, que tem esse transtorno de déficit de atenção, eu não gosto de déficit de atenção, porque não falta atenção. O que falta é controle sobre ela, né? Essa pessoa ou pode se dispersar com uma frequência absurda, a ponto de... É importante isso que a Dalvana levantou, né? A questão. As pessoas podem achar que a pessoa não está dando importância para o que ela falou, que está sendo grosseira, está ignorando. Não se trata disso. É importante que a gente entenda essas características de um cérebro TDAH para saber que a pessoa não faz algo de propósito ou por descaso. É uma condição.
Ao passo que também ela pode entrar em um processo atencional tão extremo que ela esquece até de se cuidar, né? Ela fica ali paralisada diante daquele objeto ou daquela atividade, né, que gera prazer. Perfeito, Dava. E é interessante também uma outra característica que foi observada, que eu consegui observar também, claro que com a ajuda e orientação de profissionais, até a fala. Como o cérebro ele está ali a 220 por hora com os pensamentos, para você concatenar uma frase, construir um argumento e falar, externar, exteriorizar esse pensamento, é muito difícil, porque a boca não acompanha o que o cérebro está pensando. E às vezes a pessoa, essa menina não entendeu o que eu falei. Não, mas ela é burra. Eu já ouvi isso na escola. Não, mas você é burra demais, você fica perguntando isso toda hora. Você não consegue falar as coisas que você fala que aprendeu. Você não consegue falar. Como que você aprendeu se você não sabe me explicar o que é? Flora? Eu sei, tá tudo aqui dentro. Eu sei absolutamente tudo que você me falou. Eu consigo te ensinar. Só que eu tenho meu tempo. Eu preciso organizar o que está aqui na minha cabeça. Feedbacks instantâneos para o cérebro TDAH, no meu caso, eu não dou conta. Agora, com a intervenção do medicamento, eu estou acostumando, estou me adaptando e sinto sim uma melhora significativa nessa questão. Porque a minha boca dá conta de acompanhar um pouquinho o que está aqui dentro do meu cérebro. A ligação aqui, ela está um pouco melhor. Então, eu me perco menos, eu pulo menos algumas questões que são, de fato, muito importantes. Eu consigo fazer uma organização mental ali para falar algumas coisas. Eu não consigo manter o controle o tempo todo. Vocês vão perceber que em alguns momentos aqui eu vou me embolar aqui. Mas não porque eu não estou prestando atenção no que eu estou falando. Eu estou, assim, tensa, assim, pela situação, porque eu não estou acostumada a expor a minha figura na Medina. Isso gera, assim, um nervoso. Mas para falar, eu sinto que eu estou bem tranquila. Né? Eu posso atropelar um pouquinho, porque, como eu falei, o cérebro funciona diferente, mas eu sinto que eu melhorei muito, né? Graças, acredito eu, ao medicamento. Bom, uma outra característica que é interessante também, a interrupção da fala. Como eu fiz uma análise, principalmente nos momentos mais recentes da minha vida, né? Nos últimos aí 14 anos, 10 anos, que foi onde eu refleti mais, que foi onde foi agravando os sintomas. Chega um momento que você não tem mais a mesma energia para se adaptar e para buscar, pensar, refletir nos recursos para poder resolver os problemas do cotidiano. Então você já começa a entrar em colapso mental e físico. E eu estava sentindo assim, falando, ok, eu preciso de ajuda. Eu não preciso dar conta disso sozinha. E eu acredito que o sofrimento é uma escolha em determinada proporção, porque você está diante de uma situação, você pode sim continuar sofrendo, escolher sofrer por aquilo, ou você pode aceitar ajuda. Então eu tomei essa postura de aceitar o tratamento, né? Que só tem trazido muitos benefícios até o momento. Eu estou na terceira semana com o medicamento e melhorou demais em várias questões. Outra, outra também característica que é proveniente da TDAH, né? Está ligado com a TDAH, é a questão da impaciência e irritabilidade constante para quem tem um certo nível de ansiedade. Né? E esse medicamento, por enquanto, ele não trouxe uma melhora nesse sentido da impaciência e da irritabilidade. Mas aí, quando eu fizer o retorno, né, tem toda uma programação para essa primeira fase do tratamento, eu vou passar todas essas informações para o profissional que está me acompanhando e assim ele vai verificar a melhor forma de poder cuidar de mim, né? Porque eu não preciso carregar todo esse fardo sozinha
não precisa disso. Eu não preciso continuar sofrendo com muitas coisas que não são necessárias. Eu não preciso passar por isso. Eu já estava ficando assim, falei, meu Deus, e agora? Tô nervosa o tempo todo. E assim, acaba afetando um pouco o relacionamento de quem está muito próximo da gente. Por mais que você se contenha, tenta se manter ali no equilíbrio, alguns momentos você acaba desabando, né? E é por aí que você tem que ficar atento. Falou, pera lá, agora eu acho que eu preciso de ajuda, sim, eu não posso recusar, não. E o meu esposo, graças ao bom Deus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Uma das melhores coisas, porque eu não posso assim, colocar ele como ícone, que é isso até pra gente mesmo, a gente tem que ter amor próprio, né? A gente tem que se amar em primeiro lugar, mas ele foi um presente, um verdadeiro presente de Deus, porque ele sempre me apoiou em todos os meus objetivos. Não só apoiou, como agiu também a favor. Né? A gente criou um ambiente propício para melhor adaptação do meu funcionamento cerebral, sem nem saber o que eu tinha, né? Sem nem saber que realmente isso era uma característica de um transtorno. E nós criamos um ambiente facilitador também para a questão do desenvolvimento e aprendizagem. Na graduação, na pós-graduação, nós montamos toda uma estrutura para que eu pudesse conseguir desenvolver em qualquer objetivo que eu colocasse para minha vida. Bom, já falei da questão dos pensamentos excessivos, das escritas. No caso da escrita, eu não comentei. Para escrever à mão, eu sempre como sílaba como letra. Às vezes eu esqueço de uma palavra inteira. Consigo escrever. Isso aqui que vocês viram aqui é bonitinho. É porque eu digitei. Agora, antes de digitar, tem a baguncinha que a gente faz, que sai rabiscando para todo lado. Então, assim, eu prefiro, eu comentei isso com a profissional que me acompanha, que eu prefiro digitar. Porque eu posso retomar, eu posso reorganizar. E na escrita, não. Na escrita, misericórdia. Se for para eu fazer um texto e entregar em 5 minutos, você pode ter certeza que vai ter algumas coisas ali que não vão fazer sentido por conta desse esquecimento de palavras, de sílabas. Não é porque eu não sou capaz de fazer. Eu sou capaz de fazer, mas eu preciso de um pouco mais de tempo e vários rascunhos, várias folhas, se é para fazer à mão. A interrupção da fala eu comentei numa conversa. Desastrada. Gente, como eu ainda sou um pouco desastrada. Sair batendo nas coisas, derrubando as coisas. Se eu não anotar absolutamente tudo que eu preciso fazer, eu esqueço. Eu me recordo que algumas vezes eu ia comprar alguma coisa ou no mercado, ou na padaria, e a minha mãe falava assim, traz isso para mim. Eu dava 10 passos, eu esqueci, voltava. O que é mesmo? Não, é aquilo. É fácil de lembrar, só coloca, vai repetindo daqui lá. Tal, 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 tal. Chegava no meio do caminho, o tal já desviava para um ônibus que estava passando, ou um passarinho que cantou bonito. Putz, agora eu tenho que voltar de novo, porque eu esqueci de novo. Chegou um momento que ela começou a anotar num papelzinho. Vai lá, busca. Aí eu anotava no papel. Ou se não, quando não tinha papel, para eu ficar, porque às vezes nem sempre era minha mãe que pedia. Para eu não ficar sem graça, eu pegava uma caneta e anotava na mão, para não esquecer. Chegava e dava tudo certo. Ô, Dan, tem muita gente se identificando aqui, viu? A Mari falou pra você parar de expô-la. Mariana de Miocore. Eu acho que tem muita gente se identificando aqui com essas coisas todas. Eu tô só observando. E a gente chegou num ponto interessante, que é essa questão da observação dessas características e o fato de não ignorar elas, né? A gente tem que se atentar a isso, não ignorar esses excessos, porque eles podem sim evoluir para um problema muito pior, mais grave, né? Então, vamos buscar ajuda, reflete no que você está sentindo. Às vezes também
é uma fase ruim que você está vivendo, mas ainda assim, por que não buscar uma ajuda? Né? Você está diante de uma situação, você não precisa sofrer esse tanto, você não precisa carregar isso sozinho. Né? Mesmo que seja um ombro amigo para desabafar, para ouvir uma pessoa que seja de confiança, ou um terapeuta, gente. Por quê? Tem tanta gente que tem resistência em fazer terapia, que acha que terapia é só para quem tem problema, problemas específicos, né? Neurológicos. Gente, não é só para quem tem problemas assim, não. É qualquer tipo de problema emocional, qualquer coisa que você tiver angustiado, procura ajuda. Não tem necessidade de você carregar alguns fardos sozinho. Existem coisas que você precisa viver, que são necessárias, né? E só você pode caminhar por você mesmo, ninguém pode fazer por você. Mas, em alguns momentos, a ajuda ela é necessária, né? Para poder evitar problemas mais sérios depois. E a questão também das informações de qualidade. Se você tem algumas características que são intrigantes, que você, poxa, já começa a coçar ali, eu tô achando que isso aqui pode ser algum transtorno, pode ser algum distúrbio, mas eu vou observar mais, vou anotar os excessos, anota tudo, faz um pequeno diário, anota tudo que você estiver sentindo, começa a pesquisar, a buscar orientação, informação, mas busque fontes que são seguras, de profissionais renomados, que estão atuando há muito tempo no setor, que têm um sucesso profissional de atuação, que ajudou, por exemplo, pode ser alguma pessoa que seja próxima a você, que você sabe que teve esse recurso, que teve acesso a esse recurso, conversa com essa pessoa, não precisa nem se expor, só pergunta. Uma pergunta informal ali, como quem não quer nada. Ah, você foi no fulano e tal, o que você achou dele? Então troca uma ideia, não resista, né, à ajuda. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acredito que por enquanto não. Tem alguns comentários aqui. Gente, Sim. desculpa, essa é a primeira live que eu tô gravando, então eu tô bem perdida aqui, tentando acessar os comentários. Eu ainda não sei direito como fazer, tá bom? Mas eu vi, acho que é o Cleito, ele perguntou para você Sim. como que você conseguiu fazer a distinção, e essa é uma ótima pergunta, né? Entre ansiedade e TDAH. Como é Então, que você existe. pensou nisso e se alertou para essa possibilidade de ter aí essa outra condição, né, que é o TDAH? Foi uma pergunta muito interessante mesmo, porque nós tivemos aí um período de pandemia. Então, a pandemia, ela trouxe muitas pessoas para o home office, e foi o meu caso. E no home office, em alguns momentos, você acaba fazendo uma introspecção, né? Você acaba ali preso nos seus pensamentos, você tem um pouco mais de tempo para refletir sobre a sua saúde, né? E o meu foco foi na questão da saúde mental. Desenvolvi, sim, alguns sintomas de ansiedade nesse período. Eles agravaram porque a minha rotina ela modificou completamente. Só que existiam outros sintomas, outras características que não são da ansiedade. Eu comecei a me atentar principalmente para a questão da falta de atenção. Eu disperso com muita facilidade. Com o medicamento, mudou, sim, claro, não posso negar. Eu tenho até anotado, eu fiz uma listinha aqui até para não esquecer de passar isso para profissional, porque eu vou ficar um período sem o medicamento para fazer esse contraponto, né, do período que eu estive com e do período que eu vou passar sem. E melhorou a questão da atenção, eu estou menos desastrada, a impulsividade melhorou demais. Com a melhora da impulsividade, eu consigo controlar a irritabilidade e impaciência. Aí volta essa questão de comparar TDAH com a ansiedade. Existem características que são específicas da TDAH. E são características que eu observei que estão em excesso. Não é parte da minha personalidade. É coisa que me gera um sofrimento e que, nesse último ano, eu me vi sem energia para lidar com isso.
Porque até então, eu sempre desenvolvi recursos e mecanismos para me adaptar e resolver qualquer coisa que surgisse na minha frente. Ok, esse desafio aqui, esse problema está aqui, eu vou buscar o recurso que eu tiver em mãos, né? Ah, mas você é uma pessoa organizada. Falei, gente, a minha organização externa reflete o meu caos interno, que é uma característica também da TDAH. A pessoa ansiosa, ela pode ser agitada, tem as quimeras que ela cria. Isso não anula a TDAH. Além da TDAH, a pessoa pode sim ser uma pessoa ansiosa. Mas respondendo à pergunta, existem características específicas da TDAH, existem características específicas da ansiedade e algumas são em comum. Mas essas que diferem é que eu observei e pude chegar à conclusão de que isso era da TDAH e busquei uma orientação profissional para poder ter essa confirmação. Eu acho que eu respondi a pergunta. Sim, com certeza, Tal. Eu queria até aproveitar essa observação para chamar a atenção o quanto que esse diagnóstico de TDAH ele é delicado, ele é sério e ele é um diagnóstico difícil. Por que que ele é difícil? Porque pode ser que a pessoa tenha diversos sintomas, né, que são característicos do transtorno, né, de déficit de atenção. Tanto a pessoa que tem desatenção, que é uma vertente, né? Tem aqueles que TDAHs que tendem mais para desatenção e outros para agitação, para hiperatividade motora, principalmente física, né? Esses são mais fáceis de identificar, né? Mais visível. E tem os tipos combinados também. Mas há uma série de características que acompanham o diagnóstico de TDAH que podem ser provocadas por outras condições. Eu vou citar uma básica, sono. Né? A pessoa que tem perda de sono, por qualquer razão que seja, né? Perda de sono tem que ser investigada. Tem pessoas que têm perdas de sono, assim, com um motivo muito bem pontuado, né? No meu caso, a minha perda de sono tem data de nascimento, tem, né? Tudo direitinho e existe aí, né, uma crença de que vai passar em algum momento. Mas perdas de sono espontâneas precisam ser investigadas. Por quê? Por exemplo, quadros relacionados a impaciência, irritabilidade, a própria ansiedade, né? Esquecimento, gente, falta de memória, né? Perda de memória, aquela sensação de estar fazendo muito, não render, né? E se sentir constantemente cansado. Todas essas são características de TDAH, mas também são características de perda de sono. E a perda de sono, ela é tão complexa que não adianta, por exemplo, o cochilinho da tarde não resolve uma noite insone. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. Você está passando por algum desarranjo emocional importante, né? Uma fase muito conturbada da vida. Essas questões ambientais também podem motivar diversos desses sintomas que são próprios do TDAH. Então, o que é importante, né, observar aí? Desde quando você se lembra de apresentar esses sintomas? Outra coisa importante, é só em um ambiente que isso acontece? Ou, por exemplo, não, eu só fico agitado, desatento no trabalho. Em casa eu não fico assim. Isso já acende para a gente um sinal de alerta, de que pode ser algo pontual naquele ambiente, não necessariamente um transtorno de déficit de atenção. Né? Então, essas variáveis têm que ser acompanhadas de perto. O Dal, aqui, ó, vou até aproveitar. A Maninha tá perguntando aqui. A Marta, é porque eu só chamo de Maninha, né, Maninha? É a Marta. Você está realizando seu diagnóstico com psiquiatra ou neurologista? E se esse profissional é especialista em TDAH?
É importante aqui, gente, essa pergunta, né, da Maninha, porque diagnóstico só pode ser dado, né, por médicos. Seja esse médico psiquiatra, ou seja ele neurologista, né, psicólogo, psicopedagogo, né, o professor, enfim, qualquer outro profissional que não seja médico, não pode dar diagnóstico e muito menos, né, indicação para tratamento farmacológico de TDAH. Então, vou te deixar responder aí, Dal. Sim, eu vou ser bastante pontual aqui na fala, tá? Em relação ao profissional, é um psiquiatra, é uma psiquiatra que está me acompanhando, tá? Aqui ela pergunta também se esse profissional é especialista em TDAH. Eu não sei se o trabalho dela é direcionado somente para TDAH, mas ela trabalha também com pacientes com TDAH, tá? Eu posso até buscar essa informação, mas acredito que ela trabalhe com outros problemas também, outros distúrbios, outros. Eu falo problemas porque aí já coloca no geral, né? Mas eu acredito que a especificidade, a atuação dela não seja centralizada na TDAH. A TDAH, sim, os pacientes, é uma das áreas que ela atua, tá? Eu posso buscar informação e passar para você depois, no retorno que eu tiver com ela. Eu vou até deixar isso anotado aqui, tá? Mas no caso se você tiver acesso a um especialista em TDAH, que seja psiquiatra ou neurologista, dê preferência a esse profissional, tá? Mas se de tudo, por exemplo, eu liguei em mais de 15 médicos, em mais de 15 clínicas para tentar um horário, porque eu cheguei num momento que eu já não estava dando conta, já estava interferindo em todos os setores da minha vida, principalmente em casa, que é o lugar onde eu estou passando mais tempo agora. E eu consegui essa médica, claro que eu pesquisei sobre ela também, né? Porque a partir do momento que você consegue ali o contato, consegue um agendamento, você já começa a buscar a vida inteira da pessoa. Já começa a buscar os feedbacks dos pacientes, né? Já começa a olhar, verificar as avaliações. E ela é bem conceituada, né? Eu não vou expor a profissional aqui, mas eu asseguro que ela é bastante conceituada no mercado. É bem conceituada, né? Que pode ser também um conceito negativo, mas aí, nesse caso, é um conceito positivo. Eu gostei muito da experiência que eu tive com ela na primeira consulta, né? Marquei o retorno com ela, foi uma conversa muito produtiva. Ela me acalmou em muitas questões e me deixou um pouco assustada em outras, porque do jeito que eu estava trabalhando com todos esses excessos, eu poderia desencadear sintomas de depressão, né? E isso poderia agravar, né? Esses sintomas poderiam agravar. Então, diante de tudo que eu passei para ela, né, com as listinhas lindas que eu faço para não esquecer de nada, porque essa confusão toda, ela já começou a primeira fase do tratamento com o medicamento Ritalin. E como eu disse lá no comecinho, né, eu não sei as pessoas que entraram aqui depois se conseguiram pegar essa parte, mas teve uma melhora considerável. Não estou fazendo o tratamento com uma dosagem alta. É um comprimidinho só por dia após o café da manhã, de 10 miligramas. E ainda assim teve um efeito maravilhoso. Eu falo tem porque eu estou sob o efeito dele agora. É claro que essa mente de 220 a gente se embola em algumas partes. Mas, diante desse desafio aqui que a Flávia me deu a oportunidade de viver, né, eu aceitei assim de coração aberto e agradeço muito mais uma vez por essa oportunidade. Eu pude experimentar um pouquinho desse momento de exteriorizar um pouco da minha história, do meu sentimento, tudo focado, é claro, na questão da TDAH. Né? A gente está aqui para falar sobre isso. Bom, eu acredito que respondi a pergunta dela. Mais alguma questão que foi levantada aí pelo pessoal? Acho que por enquanto foram só os dois, né? Isso. Eu até queria colocar aqui, pessoal, porque a gente já está caminhando para o final. Olha só. Aqui, ó, a Maninha fez uma observação importante aqui, né?
não existe exame que dá o diagnóstico, né? Na verdade, o ideal é que a pessoa seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Então, isso é muito importante. Vários olhares, né, em diferentes focos, para que a gente se aproxime de um diagnóstico mais fiel daquilo que realmente, né, está acontecendo com aquela pessoa, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? E chega um momento que é muito interessante, é quando esses profissionais estão em harmonia em relação às informações. Eles não têm contato um com o outro, né, a princípio. Você vai conversando com eles e falando o que você está sentindo, dando seu feedback, e o retorno deles é praticamente a mesma essência, né? Só muda ali a exposição, mas a essência é a mesma. Aí você já começa a falar, ixi, mas vamos continuar seguindo aí, porque não é algo que você deva olhar com negatividade. Eu acho que a TDAH, né, que é o nosso assunto de hoje, quando você tem essas características que são muito fortes, muito excessivas e marcantes e geram um sofrimento, você tem que abraçar esse processo de tratamento e aceitar essa condição, aceitar esse funcionamento do seu cérebro. E buscar, é claro, recursos de forma mais natural possível, né? E é claro que chega um momento que você precisar da intervenção de medicamento, você vai aceitar também, porque isso vai melhorar, vai trazer uma melhor qualidade de vida para você. Mas é mais para salientar essa questão dos profissionais, né? Que eles sempre estão ali em consonância, mesmo trabalhando em setores diferentes, né? Mas a conversa que você tem, o feedback é sempre ali, não o mesmo, mas com a mesma essência em interpretações diferentes. É super interessante quando isso acontece. É um pouco assustador também. Sem dúvida. Eu gosto de dizer, Dal, que eu já estou na fase assim que, para mim, gente, eu vejo já a TDAH como uma oportunidade, né? Como uma coisa positiva. É um cérebro muito potente. Por isso ele é bagunçado. Mas se a gente entende esse funcionamento, a gente consegue extrair o que de melhor tem nele, né? Como quaisquer outras diferenças que a gente possa, né, ter, apresentar, se a gente passa a olhar para as potencialidades disso, a gente só tem a ganhar, né? Tanto para a gente mesmo, quanto para quem convive conosco, né? Então, ganha a pessoa que tem TDAH, que deixa de enxergar como um transtorno, né? Realmente, deixa de ser um transtorno e se torna o que de fato é, que é uma condição, mas que pode ser bem assessorada e que, da mesma forma que apresenta algumas dificuldades, impõe algumas dificuldades, também, né, dá a oportunidade de muitas potencialidades a serem exploradas, né? Geralmente, pessoas com TDAH são pessoas muito criativas, são pessoas que trabalham bastante, porque a mente tem muitas ideias, né? Esse cérebro trabalha muito. Então, existe aí muita potencialidade a ser explorada. Então, eu penso que a ideia seja realmente essa, focar naquilo que de bom há, né? A Maninha falou que mais uma vez para a gente gravar, gente. Eu fiz um teste antes. Eu espero que aqui, quando a gente terminar, seja igual ao teste, que apareça para mim a possibilidade de gravar. Eu espero que isso aconteça, porque eu não sei como é que faz isso. Se alguém aí puder ajudar para a gente não perder a live, é isso mesmo? Quando o nosso tempo termina, aparece essa opção de deixar salvo? Então, eu acredito, eu não sei o que o pessoal vai responder aí, mas eu acredito que tenha ao menos a possibilidade de deixar exposto por 24 horas no Stories, na parte de Stories lá do Instagram. Agora, se dá para deixar gravado, disponível, né, a longo prazo, eu não consegui encontrar essa informação. Mas tomara que dê. Essas Isso, novas viu? atualizações de configurações do aplicativo, pode ser que tenha essa opção sim.
de 24 horas eu tenho certeza que dá para deixar disponível. Agora, depois disso, eu não sei. Aqui, ó, isso aqui é uma observação importante também, essa questão da equipe multidisciplinar, com certeza, né? Que é isso que você acabou de comentar, né, Dal? É ao mesmo tempo reconfortante, mas também assustador. Várias pessoas ali dizendo a mesma coisa e pensam, uau, gente, então deve ser isso mesmo, né? E a questão também das terapias, né, que a gente busca com essa equipe multidisciplinar, em relação à construção dos novos hábitos. O TDAH, ele precisa focar no aqui e agora. É até uma fala da Ana Beatriz, em um dos podcasts que eu pude ouvir dela lá no Spotify. Buscar resolver o aqui e o agora, que é o quê? É auxiliar na organização e no planejamento do cotidiano. É uma das partes, né? Uma das etapas do processo de tratamento, né? E essa equipe multidisciplinar, um desses profissionais, ele vai te propor algumas intervenções nesse sentido, para te ajudar a construir novos hábitos, que é muito importante. Instintivamente, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo a minha maneira, né? Eu tenho aqui o meu jeito de organizar as coisas, o meu dia a dia, as minhas informações, mas é sempre centralizado. Eu tenho aqui a minha agenda, que não é uma agenda comum, é uma agenda. Eu fiz um caderno para caber tudo, né? Porque eu tenho que anotar absolutamente tudo. Mas esses profissionais, eles estão ali prontos para poder te ajudar nisso, né? A organizar sua rotina, o seu dia a dia, buscar alguns mecanismos para estimular você a fazer as suas atividades, porque o cérebro TDAH, ele precisa de um estímulo, porque senão ele vai procrastinar. Meu Deus, eu já fiquei com tarefas aqui rodando no meu caderno por 2, 3 semanas. Coisas simples, mas que não me geram nenhum prazer. E eu tive uma sugestão dessa pessoa maravilhosa que está aqui conosco, da Flávia. Dalvana, coloca alguma coisa para você ouvir enquanto você faz essa tarefa que não te gera prazer. Alguma coisa que te dê, que te gere ali a dopamina no cérebro, né? Que você vai estar escutando um assunto que é do seu interesse, que gera aquele hiperfoco, mas a sua movimentação aqui, as suas ações, os seus movimentos vão ser mecânicos para aquela atividade, você vai fazendo sem nem perceber, você vai terminar. E está funcionando muito bem. É isso aí. Era uma dificuldade enorme que eu tinha. Que coisa boa, Dal! Porque é isso, gente. Nem todas as técnicas funcionam para todas as pessoas. A gente vai descobrindo aquilo que funciona, né? Vai batendo cabeça, vai refletindo aí, vai buscando até e experimentando. E, gente, quanta coisa eu já experimentei para ajudar. E sempre busquei o que é natural, né? Sempre busquei a questão da meditação, contato com a natureza. Gosto muito de música. Eu sempre busquei instintivamente recursos ali. E, é claro, escutei também as orientações, né, de profissionais excelentes, assim como a Flávia. Eita, coisa boa, gente, poder compartilhar isso aqui, um pouquinho da minha vida com ela. E está funcionando, né? Algumas coisas funcionam. Só que outras, infelizmente, chegou o momento que precisou de uma intervenção. Mais complicado um pouquinho, né? É claro que tem a fase de resistência, que você não quer aceitar, mas aí, falou, não, como eu já comentei antes, e falei, não preciso sofrer isso tanto. Mas enfim, Flávia, deixa você falar também, senão eu vou monopolizar a conversa, que é uma das características do TDAH também. Que é monopolizar. Mas a ideia é essa, olha só, gente, coisa linda. 2 pessoas, TDAH, medicadas, tá lindo, tá fluindo, olha, tá perfeito. Né? Então, assim, é importante a gente saber que intervenção química, gente, né, com remédios, a gente tem aí a Ritalina, né, tem o Venvance, o Concerta, são possibilidades ótimas para algumas pessoas. Para outras, não vai funcionar. E, para além disso, não são as únicas possibilidades. Né? Atividade física, qualidade de sono e as outras
atividade física e qualidade de sono são questões para todos nós, né? Independentemente se a pessoa apresenta ou não TDAH, isso é importante para melhorar a qualidade de vida. Mas, para a pessoa com TDAH, a gente vai criando estratégias que realmente vão facilitando o nosso dia a dia, né? É interessante a procrastinação crônica, né? A procrastinação, ela, quando chega ali um deadline, né, um prazo limite que você tem que fazer, esse fazer, assim, essa excitação gera dopamina. E é por isso que vai ficando cada vez mais crônico, Por né? mais que seja na Mas base isso do ódio prejudica. ainda, tá ofegante, você estava até fisicamente desgastado, mas aquilo te E gera faz, prazer. e faz. Mas é importante, né, que a gente crie ferramentas para evitar esse gasto excessivo de energia, né? Ah, aqui, a Maninha está perguntando com relação à Ritalina de 10 miligramas, se você está sentindo falta de apetite. Não tem afetado muito, não. Eu estou sentindo que está a mesma coisa. Eu até observo, eu pesquisei em relação aos efeitos colaterais, olhei tem a bula também que vem na caixinha, né, explicando os possíveis efeitos colaterais. E a única coisa que eu senti no primeiro dia foi um pouquinho de desconforto estomacal. Nem foi enjoo, foi só um desconforto mesmo. Acredito eu que é uma química nova que você está jogando no corpo, então ele reage. Fora isso, não tem afetado em nada em relação a essa questão que foi levantada no sentido do apetite. Para mim, continua normal. É Não sei, importante essa pode ser que a longo pergunta, prazo porque para algumas aconteça. pessoas vai provocar, gente, um efeito de redução intensa do apetite. Então, muitas pessoas que fazem uso, né, desse tipo de medicamento, a atuação principal desses medicamentos, esses três, que são os principais, né, o Concerta, a Ritalina e o Venvance, ajudar na geração de dopamina. E o que que acontece? Tem um efeito também que é ansiolítico. Então, muitas vezes, pessoas que comem por ansiedade, pode ser que parem de comer por ansiedade, e isso seria até uma questão positiva, mas há os casos também de inibição de apetite, e aí já é mais sério, porque a pessoa realmente vai deixar de se alimentar e isso pode gerar até mesmo um distúrbio alimentar importante. Então, mais uma vez, é bom a gente reforçar a necessidade do acompanhamento de um profissional. E tem outra coisa, né? Eu já vi pessoas utilizando esse tipo de remédio para fazer uma espécie de dieta, né? Para perder peso. Porque aí corta totalmente o apetite, a pessoa passa o dia inteiro sem comer e vai perder peso. Mais uma vez, cuidado. Além da questão nutricional, que é muito séria, pode acontecer o que a gente chama de efeito rebote. O que que é isso? Enquanto a pessoa está sob efeito do remédio, ela para de comer. Quando passa o efeito do remédio, ela come de forma compulsiva. Então, em vez de emagrecer, ela pode até ganhar peso para além de provocar esse transtorno alimentar, né? Então, é muito sério isso, tem que ser acompanhado bem de perto e tem que ter muita responsabilidade, né? Tanto o profissional que acompanha, quanto a pessoa que está fazendo o uso também, para passar essas questões, informar tudo isso ao médico, como é que ela, que é o que você está fazendo, né, Val? Gal. Gente, registra tudo, passar as informações com requinte de detalhes. E voltando um pouquinho, abrindo um parênteses aí, você comentou de uma situação específica na questão da dieta, né? Tem pessoas que fazem uso para perder peso. Existem situações também, depois de algumas pesquisas que eu fiz, a Flávia sabe que eu amo pesquisar tudo, vem algum assunto na cabeça, eu já começo aqui nas minhas pesquisas do Google, aí vai lá no Google Acadêmico para ver alguns artigos. Eu sempre busco fontes confiáveis, né? E algumas pessoas, elas utilizam medicamento para poder estudar para concurso, porque melhora o foco. Falei, gente, por favor, seja responsável, não faça isso com você mesmo.
Existem outras formas de você conseguir essa concentração sem utilização de medicamento. O medicamento é o último caso, quando existe ali um transtorno, existe um distúrbio que precisa ter essa intervenção do medicamento. Então, tem esse carinho com você mesmo, de, às vezes, a pessoa busca um profissional que não é tão renomado assim no mercado, mas ele quer um diagnóstico rápido e ele quer o medicamento. Então, ele vai em qualquer pessoa que ele sabe que vai fazer isso por ele. Isso é uma agressão ao seu cérebro, ao seu físico, que... E às vezes, até no mercado paralelo, né, gente? Sem, às vezes, sem nem passar por médico nenhum. Não é qualificado, mas existe também essa questão do mercado negro. Exatamente. Né? Então, muito sério. A gente tem que, de fato, prestar muita atenção nisso. São remédios... que a Mani tinha acabado de falar isso, né? Dos concurseiros, das pessoas para estudarem, que fazem uso dessas drogas. São drogas excelentes para quem precisa, de fato. Né? Para quem usa assim, de forma indiscriminada, pode ser muito perigoso. É verdade. Desculpa aí, gente, os barulhinhos externos aqui. Isso me tiraria completamente da live. Mas aqui eu já consigo retomar. Eu ficaria aqui viajando no som. Aprenderia, ficaria... isso que é bom um diagnóstico bem feito. Não é? Ai, Senhor. É interessante. Olha só, gente. Eu tô vendo agora. Não, olha, eu tô conferindo aqui, o nosso tempo tá no finalzinho, né? Eu não sei se encerra por si mesma a live, né? Ou se a gente vai fechando aqui. Mas, de toda forma, se vierem outras dúvidas, outras questões depois, podem colocar aí pra gente, né, Dal? A gente vai ter maior prazer em refletir juntos, em responder, em dar um feedback para vocês. Porque essa é uma questão que tem que ser muito, né, discutida. TDAH não é invenção, TDAH existe realmente, mas é um diagnóstico complicado, requer uma equipe multidisciplinar acompanhando, são muitos detalhes, mas é necessário, existe, é grave. Né? Para algumas pessoas pode inviabilizar a vida social dessa pessoa, então precisamos falar disso. Estamos aqui discutindo né, essas questões, um diagnóstico tardio, né, a partir de comportamentos em adultos, mas desde a infância é possível observar isso, e a vida pode ser mais leve para as pessoas se elas são bem acompanhadas, né, e bem orientadas. Mais uma vez, obrigada, Dal, por ter aceitado esse convite. Muito bom estar aqui com você. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente se encontre em breve com novos assuntos aí que sejam de importância para todos nós. Isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção investida. Eu sempre falo muito obrigada pela atenção dispensada. Não, nesse momento é a atenção investida, né? Que é um assunto muito importante. Às vezes a gente deixa passar despercebido pelas tribulações da vida, pela rotina conturbada, e esquece de voltar o olhar um pouquinho para a gente, né? Para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Que se a gente não tiver com isso em dia, esse dia a dia corrido que a gente vive, a gente não vai dar conta. Vai chegar um momento que é cama, né? Então vamos ficar atento aí para as sutilezas e principalmente para os excessos. Não vamos ignorar e buscar ajuda. Né? Verdade. Se a gente não parar, o corpo para sozinho. Então, melhor não esperar que isso aconteça, né? Exatamente. Boa tarde, então. Pessoal, vou tentar encerrar aqui e salvar pra gente, para quem não pode estar aqui conosco ao vivo. E assistir. É isso aí. E Flávia, mais uma vez, obrigada, tá, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui nesse momento com a gente. Beijo para todo mundo.